Muito boa tarde a todos que vieram aqui hoje prestigiar a apresentação. Agradeço aqueles que retornaram, que vieram já na terça-feira. É um prazer poder estar aqui tentando compartilhar um pouquinho dessas questões importantes e tão pertinentes para a ciência. Quero agradecer também à professora Maria Helena pelo convite desta apresentação. Hoje nós trataremos da ciência aberta. Na terça-feira nós conversamos sobre os indicadores métricos da ciência. Então, essa é uma construção, essa vai ser a segunda apresentação de um total de 3 apresentações. A terceira será somente em maio, mas ela será muito especial porque faremos uma discussão, né, com a intenção de contribuir para que vocês, os pesquisadores em geral aqui, tenham como incrementar seus currículos utilizando as brechas do sistema, o que a gente pode aprender com essa questão da comunicação científica e como a gente pode usá-la a nosso favor. Hoje a nossa discussão é sobre a ciência aberta, mas são discussões preliminares, não temos como nos aprofundar demais, uma vez que temos um assunto muito complexo, vocês verão como há muitas ramificações em torno da ciência aberta. Nós hoje vamos tratar de um tema mais importante dela, né, de uma dos pilares da ciência aberta, que é mais especificamente a publicação e acesso aberto. Mas a ciência aberta é um grande conceito, muito complexo, mas também bem interessante se conseguirmos aplicar pelo menos algumas, né, das suas bases. A ciência aberta, como eu disse, ela é formada por um fazer científico, né, com um conjunto de práticas da comunicação científica de forma completamente aberta. E aberta em todo o seu fluxo da comunicação, seja lá desde o princípio da coleta de dados, a análise desses dados, como esses dados podem ser compartilhados com outras pessoas, para que elas possam fazer reuso disso. Né? Então, a ciência aberta tem esse perfil. Esse é o ecossistema da ciência aberta. Existem muitas facetas e compreende, como eu disse, todo o fluxo que a gente está acostumado a ver da comunicação científica, ele pode ser aplicado na ciência aberta. Desse grande guarda-chuvão aqui, eu vou tratar de 3 pontos iniciais, mas um, obviamente, é o que eu vou me atentar mais. Tá? Então, começando dados abertos, como eu falei inicialmente, o que é importante para a ciência, para quem faz ciência, quem quer avançar com a ciência, é ter disponibilidade de dados. Os seus dados de pesquisa coletados em campo, analisados aqui, eles sendo abertos, permitem que seus orientandos, que outros pesquisadores peguem seus dados, eles possam avançar com a sua pesquisa. Ou validá-la, ou invalidá-la. Isso é fazer ciência. Uma outra aba desse guarda-chuva da ciência aberta é a ciência cidadã. Que eu, particularmente, vejo a geociência, a geologia como um todo, como uma área muito propícia para a gente trabalhar fortemente a ciência cidadã, que é o cientista trabalhando diretamente com o cientista amador. A pessoa na ponta, que tem um problema muito localizado e ele precisa de ajuda, ele tem condições de fornecer dados da região, ele pode ser a sua pessoa de captação de informações, de dados. E isso acontece muito fortemente na Europa. Aqui a gente tem poucos exemplos, mas dentro da própria USP nós temos um grupo de ciência cidadã muito forte vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Aliás, a pessoa que preside a Rede Brasileira de Ciência Cidadã é uma pós-doc aqui da USP. Então vale a pena vocês conhecerem um pouco sobre ciência cidadã e como se envolver. É possível fazer projetos, né? Falei com a professora Cristine sobre isso. Seria legal se a gente tivesse como projeto de extensão um projeto de ciência cidadã. Ia ser bem legal. E a principal aba desse guarda-chuva, que é o mote para a ciência aberta, é o acesso aberto à produção científica. Aquilo que se produz, né, o resultado da pesquisa, o seu artigo científico, o seu livro, o seu trabalho de evento que foi publicado de forma aberta. É pegar esse conteúdo, disponibilizar às pessoas sem que tenha custos, sem que tenha impedimentos legais, sem que tenha impedimentos tecnológicos, desde que você também assuma uma licença de uso. Isso é importante. Não é porque está online que é de todo mundo. Aquele conteúdo é seu, é você que criou, a propriedade intelectual é sua. Ela vai ser sua. A não ser que você queira torná-la pública também. Isso é possível desde que você use licenças como o Creative Commons, por exemplo.
Ela permite isso. Você pode dizer claramente o que podem ser feito ou não com o seu artigo. Quando você é numa grande editora, aí você não tem essa opção. Quando você publica no Elsevier, no Wiley, no Springer, você não tem essa opção. Você tem assim um contrato com eles. E é aquele contrato. Mas a gente vai ver que tem outras opções. Para a gente balizar um pouco o conceito de ciência de acesso aberto, alguns termos são importantes que a gente entenda melhor. Né? Quem não sabe também, é bom que a gente baliza todo mundo. APC, quem publica sabe que são as taxas de publicação, Article Processing Charge, e a gente vai ver aqui alguns exemplos de como isso afeta o pesquisador. Um periódico híbrido, que é um periódico que ele era, no passado, um periódico só de assinatura e que publicava só conteúdo fechado. Hoje ele publica como acesso aberto e também como acesso fechado. Ele tem essa dualidade. Temos hoje, antigamente nós tínhamos duas vias para o acesso aberto. De vias de distribuição do seu trabalho científico pela internet. A gente tinha a via dourada, a via verde, o acesso aberto verde, que é você pegar seu artigo, que passou pelo processo já de revisão por pares, foi aceito na revista, e ele deixava, né, as revistas em geral permitem isso, que você pegue esse seu artigo e coloque em repositórios, seja da sua instituição ou repositórios livres. Você pode optar por isso. Foi uma forma de fazer crescer assim, o acesso aberto pelo mundo, por exemplo, em repositórios como o Archive. Vocês já viram falar do Archive? É um repositório muito importante na área de química e física, e que hoje cobre todas as áreas. Um repositório foi criado no final da década de 90, para vocês terem ideia, que só tinham pré-prints, ou seja, as versões antes de serem publicadas. E a via dourada, que é aquela em que você paga para tornar seu trabalho em acesso aberto, e aí ele te dá o direito de você depositar aquele trabalho em algum repositório do seu interesse. Então, um você paga, o outro você não paga, mas não tem a versão final. Na via dourada você pode publicar a versão final dele, já editorada, revisada, toda bonitinha. E aí surgiram coisas novas. O acesso bronze, por exemplo, que é aquele que, o melhor exemplo, como eu disse, foi na pandemia. Eram artigos que eram de revistas por assinatura, só que durante um período eles tornaram esse material temporariamente em acesso aberto. E isso eles fazem, às vezes, para dar como a cenoura, né, para o cavalo. Vou te dar a cenourinha, você pode acessar esse artigo, mas para acessar os outros, ou você assina, ou você compra os artigos. Então, esse é um tipo de acesso também que existe, faz parte do acesso aberto, também é contabilizado como acesso aberto. E tem o modelo Platinum, né, o diamante, que é a via em que não há cobrança nenhuma de taxa. Você pode publicar livremente onde você quiser, só que, obviamente, alguém paga por isso. Não existe almoço de graça, né? Alguém sempre vai pagar pela publicação daquele material. Mas, em geral, quem paga são os governos ou as universidades financiadas pelo próprio governo. Na América Latina, por exemplo, nós temos um exemplo muito forte de publicação em acesso aberto por financiamento público para universidades. Então, a gente tem aqui no Brasil a Cielo, que foi o primeiro grande portal de revistas no mundo. Né? Ele foi a primeira iniciativa em que, no começo, não se tinha custo algum. Hoje, para você publicar na Cielo, às vezes tem que pagar uma taxa de APC. Isso acontece hoje em dia. Mas o Brasil, e na verdade a América Latina como um todo, é um exemplo de ciência aberta, de acesso aberto. E a gente tem acesso aberto Black, que é aquele ilegal que a gente consegue baixar via Sci-Hub ou LibGen ou outras opções, né, usando RedTor, por exemplo. E não é considerado acesso aberto. A questão é, a pessoa tem acesso àquele material de alguma forma, mesmo que legal. Essa evolução do acesso aberto, em alguns países do mundo, esses são, eu pus Brasil, mas eu coloquei os outros 10 que mais publicam no mundo. Vejam que está distribuído por décadas, 2001 a 2010, 2011 a 2020, 2021 até 2026. Já temos publicação de 2026 no ar, gente. As revistas são bem adiantadas. Vejam que o Brasil, ele durante a primeira década, ele sempre esteve no topo. Assim como todos os demais da América Latina, sempre tiveram grande publicação em acesso aberto. Isso indexado na Scopus, tá? Aí, com o tempo, vocês veem que os países foram tomando iniciativas, sejam locais ou regionais, para incentivar o acesso aberto. Vejam que a Europa teve um boom nessa última década. Se a gente pegasse ano a ano, a gente teria um boom de 2019 para cá.
E eu vou explicar por que acontece isso em breve. Esse aqui é um diretório somente de periódicos em acesso aberto. Criterioso, uma série de regras para você entrar nele. Não é fácil, não é, Daniel? Tem que atender inúmeros critérios. Então, ele uma fonte muito validada. Esse é o crescimento dele ao longo dos anos. Veja como cresce a partir de 2015, 2016. Né? Aumenta essa publicação em acesso aberto. Vocês lembram que eu mostrei na terça-feira um gráfico, um dado que era a quantidade de novos periódicos lançados todo ano. É muita coisa que nasce. E qual é o resultado disso? O que acontece se eu publico em acesso aberto? Bom, os estudos são claros. No mínimo, você tem 18% mais citações. No caso de artigos de periódicos. Tá? Qualquer tipo de acesso aberto vai te dar, no mínimo, 18% mais citações. O que gera mais visibilidade, obviamente. Esse é um outro estudo, um pouco mais recente, que diz a mesma coisa. Você veja que esses são top periódicos no mundo, eles estão entre as 10 grandes editoras do mundo, e o percentual que elas publicam em acesso aberto, quase 10%. No entanto, se você olhar o percentual de citações, ele está também nessa faixa de 17% e 18% a mais para aqueles artigos que são em acesso aberto. Então, fica evidente que você consegue ter mais impacto com sua pesquisa. Livros, a mesma coisa. Não é só artigo de periódico. Ele também tem um alto impacto. 50% mais citações, 7 vezes mais download e 10 vezes mais menções online. Essas métricas também servem para a gente poder avaliar como que está o desenvolvimento desse modelo de publicação. Ótimo. Essa utopia da abertura é fantástica. Só que aí o que acontece? A gente começou a criar um mercado de acesso aberto, muito forte. Porque tem quem lucra também, e lucra bem. A Europa, em 2018, começou com um projeto, com essa iniciativa do Plano S, que era uma forma de abrir toda a produção europeia para o mundo. Porque boa parte, ou seja, quase 100% da publicação, da ciência produzida, é financiada de forma pública, então eles queriam que o conteúdo fosse disponibilizado de forma pública integralmente. E aí eles lançaram, não só para publicação, mas um grande projeto para a Europa, chamado Horizon 2020, agora já está em Horizon 2030, mas inicialmente lá eles lançaram um projeto com quase 96 bilhões de euros. Boa parte dessa verba era para incentivo à produção de ciência. Então as universidades receberam muito dinheiro, inclusive para a produção científica, para produzir artigos e publicá-los em acesso aberto. Tá? E com isso começou a mudar o panorama das editoras. O que elas faziam? Bom, vocês querem publicar em acesso aberto? Eu tenho uma nova proposta para vocês. Vocês não vão mais pagar a assinatura e pagar para publicar. Não, eu vou fazer um pacotinho. Eu vi quanto você gasta por ano aqui para publicar, quanto você paga de assinatura. É assim que funciona, tá? E aí eu vou te fazer uma proposta X. Vai ser muito lucrativa para você. O primeiro ano é fantástico. Então eles falam, você vai pagar o valor que você pagaria na sua assinatura, mas eu vou deixar você publicar livremente nas nossas revistas. Você não vai precisar mais pagar APC. E todos os seus artigos vão ficar em acesso aberto. E isso começou na Europa, fortemente. Isso lá em 2019 já começou muito forte. E eles têm dados hoje estatísticos muito claros sobre isso. Né? Mas esse foi a mudança. E isso começou a acontecer no Brasil, mais recentemente só. O Brasil levou um tempo para entrar nesse mercado dos acordos transformativos. E a CAPES agora, esse ano passado, começou a assinar os seus primeiros contratos de acordos transformativos. Houve muita discussão, porque a gente tinha exemplos da Europa. Eu não vou ficar entrando a fundo, mas a Europa hoje olhou e falou, opa, vou voltar para trás, não dá para manter esse sistema. E vocês vão ver alguns dados. A CAPES hoje tem acordo com a Wiley. A Wiley compreende os periódicos da AGU, então da American Union, Geographical Union. Então, quem quiser publicar por lá, em acesso aberto, não paga. Tá? Isso porque a CAPES a CAPES é para todo o Brasil, e a USP, especialmente, está no topo das instituições que têm direito a isso. Então, a gente tem direito a publicar sem custo em acesso aberto. O I3E e a American Chemical Society também. Então, os periódicos dessas editoras, inicialmente, não tem mais que pagar o APC para publicar em acesso aberto. A USP, na página da ABCD, acabei não colocando, mas a gente tem alguns descontos, seja porque somos países da América Latina, que entram num tier diferente, ou seja porque a USP assina também algumas revistas e aí consegue descontos. Então, 30%, 20%.
Eu posso mandar depois para você também por e-mail esse link, porque tem um hall de revistas grande que tem desconto. Mas a título de exemplo, quanto custa publicar, para quem não sabe, numa revista da Elsevier, por exemplo? Olha, a mais barata para você publicar custa $2.980, que é a Audio Review. Publicar um artigo em acesso aberto. Você vai gastar em torno de 17 a 18 mil reais para publicar um artigo em acesso aberto. Desanima. Quem quer publicar em acesso aberto vendo um preço desse? Se você não tem um financiamento, por exemplo, FAPESP, que te apoia nisso, você vai procurar um parceiro fora. E aí, muitas vezes, isso acontece muito, você seria o correspondente, mas por conta do desconto que um parceiro seu da França tem, ele se torna o autor principal daquele artigo. Isso, gente, acontece muito. Isso acontece bastante. Então, vejam, os valores são muito elevados. Quando a gente converte, né? Quem converte não se diverte, não. Quem converte tem clara certeza de que há um lucro exacerbado. Esse é um artigo da pesquisa FAPESP, citando um trabalho que foi publicado pela FMU Research, dizendo que o custo real, na verdade, de um artigo para ser produzido numa revista top custa $1.000. Então, os outros 1.820, 2.980, 1980 é tudo lucro para eles. Os 2.000 a mais é tudo lucro. E é lucro real. Sabe qual é o investimento para o USP publicar na Scientific Report? Eu fiz um estudo há uns anos atrás. Eu não consegui atualizar hoje, porque eu lembrei desse slide e coloquei ele hoje. Mas eu fiz um levantamento e contatei a Springer para ter alguns dados com eles. A USP, de 2017 a 2022, metade de 2022, ela tinha já investido mais de $2 milhões para publicar a Scientific Report. É caro publicar a Scientific Report, porque tudo bem, ela não é a Nature, mas ela não posso nem chamar de segunda linha, ela é a primeira linha da Nature, né, abaixo da Nature. É uma revista muito... A gente publica, muitos professores publicam ela também aqui, só que o custo para publicar em acesso aberto, e ela é totalmente acesso aberto, é muito alto. 70% dos artigos tiveram financiamento, ou seja, 30% não tiveram. Alguém pagou por isso, né, do próprio bolso. E o que isso gera? Lucro. Muito lucro das editoras. Lembra que eu mostrei aquele oligopólio? Se a gente olhar aqui, a gente vê, ó, Springer, mais de 35%. Elsevier, mais de 30%. Isso em 2013. 2015, 35%, 37%. Mais que qualquer outra indústria. Mais que a Rio Tinto, que a Apple, que a Plo, que a BMW. 2017, mesma coisa. Isso vai continuando. Só uma coisa. Eu vou deixar depois a apresentação também. Existe um filme bem legal chamado Paywall, um documentário com vários cientistas do mundo todo falando sobre o custo para publicar. E é bem legal esse material. É um documentário bem bacana. Está legendado, está no YouTube. Basta dar uma bugada. 2018, vou deixar isso daqui para mostrar para vocês. 2020, quase 37% da Elsevier e era maior que qualquer outra indústria no mundo. É lucro líquido. 37% de lucro líquido. É um mega negócio. Em 2019, aproximadamente, a Elsevier comprou um monte de empresas. Todas as concorrentes. Eles fizeram um rapa no mercado. Eles não queriam ter concorrência. E fizeram compras assim, uma atrás da outra. É um mercado que eu gosto de acompanhar, me interessa. Então é bem interessante ver como eles começaram a dominar o mundo da produção científica. Lembra que eu falei que a Europa voltou atrás? E eles estão voltando porque o custo foi absurdo. Entre 2015 e 2018, tem um estudo que prova que eles gastaram €1 bilhão só com Elsevier, Sage, Springer Nature, Taylor & Francis e Wiley, pagando a PC. 4 anos, €1 bilhão. Aí acendeu um alerta. Poxa, mas o que eu faria com €1 bilhão em 4 anos? Eu montaria meu próprio sistema de publicação científica. Óbvio, foi o que eles fizeram. Então, eles estão criando hoje, já desde 2022, eles estão criando um grande portal. Vocês viram falar do PLOS ONE? Ele é um mega journal. Mega journal é um portal que publica, é um único periódico, mas que publica, sei lá, 40, 50 artigos por semana. E é cobrado, tá? A PLOS cobra por esses artigos. As pessoas pagam para esses 50 artigos entrarem por semana na base de dados. O que a Europa quer fazer é a mesma coisa, só que sem custo. Mais fácil você botar num outro lugar. Como que você muda esse jogo? Mudando a regra de avaliar a ciência.
é difícil. Não é para agora. Eu acho que é uma iniciativa a longo prazo. E eles começaram. Alguém tinha que começar. Estados Unidos agora, então, estão numa crise absurda, não tem mais investimento, vão ter que aderir ao acesso aberto. Então vocês vão ver uma mudança muito clara no panorama da publicação científica dentro desses próximos anos. E só a título de exemplo, eu queria mostrar o que a América Latina faz. A gente tem um portal da USP, de revistas. Ele tem 141 títulos ativos no momento. E por ano, eu pus ali o de 2024, mas ele tem sempre acima de 10 milhões de downloads por ano. Isso é USP, são revistas USP. Gente de fora publicando aqui, mais de 20 milhões de visualizações esses artigos têm. Então é possível você investir, que não é muito. Isso tudo é feito com 2 milhões de reais para investir para 141 revistas. Já teve mais investimento no passado. O retorno é que muitos desses títulos eles estão hoje indexados ou no Web of Science ou na Scopus. Então eles já estão sendo reconhecidos por outros pesquisadores de fora. Né? Corri e fiz 22 minutos hoje. Detalhe. Acesso aberto é possível. É utópico, mas é possível. Mas basta que os pesquisadores mudem a regra do jogo. Enquanto não mudar, enquanto não brigar para que a CAPES pare com os processos que eles usam de avaliação, vai continuar investindo dinheiro, como se a torneira não tivesse como fechar.